cerâmica é o material artificial mais antigo produzido pelo homem. Pesquisas apontam que a cerâmica é produzida há cerca de 10-15 mil anos. Assim, a cerâmica vem acompanhando a história do homem, deixando pistas sobre civilizações e culturas. Hoje, além de sua utilização como matéria-prima de diversos instrumentos domésticos e da construção civil, a cerâmica é também utilizada na tecnologia de ponta. A cerâmica é muito antiga, sendo que peças de argila cozida foram encontradas em diversos sítios arqueológicos. No Japão, as peças de cerâmica mais antigas, conhecidas por arqueólogos, foram encontradas na área ocupada pela cultura Jomon, há cerca de 8 mil anos ou mais. Antes do final do período Neolítico, que compreendeu aproximadamente de 26 mil anos antes de Cristo até por volta de 5 mil anos antes de Cristo, a habilidade na manufatura de peças de cerâmica deixou o Japão e se espalhou pela Europa e pela Ásia. No Brasil, a cerâmica tem seus primórdios na ilha de Marajó. A cerâmica marajoara aponta a avançada cultura indígena que floresceu na ilha. Estudos arqueológicos, contudo, indicam a presença de uma cerâmica mais simples, que indica ter sido criada na região amazônica, por volta de 5 mil anos atrás. Um material cerâmico é um tipo de material inorgânico, não metálico, compostos normalmente de elementos metálicos e não metálicos. Eles podem ser cristalinos ou parcialmente cristalinos, e são formados pela ação do calor e subsequente resfriamento. Os materiais cerâmicos apresentam alto ponto de fusão. Seriam lâminas de cerâmica para turbinas, operando a altas temperaturas e ainda assim mantendo a estabilidade de suas propriedades mecânicas. Neste caso, a eficiência termodinâmica poderia revolucionar os sistemas de transporte. O problema atual é que se a cerâmica falhar, a falha é catastrófica, quebrando-a irreparavelmente. As propriedades dos materiais cerâmicos são refratariedade, que é a qualidade de um material de aguentar altas temperaturas, e dureza, que se refere à característica ou estado do que resiste à pressão, ao corte e etc. Base, que é uma argila rochosa sedimentar muito dura, composta de silicatos, alumínio, óxido de ferros e outros, será extraída por explosivos e maquinário pesado. Este mineral será seco em pátio aberto, depois moído por potentes moinhos pendulares e peneiras até a condição de pó extremamente fino, no qual será adicionado até 10% de umidade por rotação, formando a massa cerâmica. A massa cerâmica será então compactada por potentes prensas em formatos pequenos de 5 por 15, 10 por 10, 20 por 20 na linha B2A e formatos grandes de 33 por 46 até 61 por 61 na linha B2B, formando a base do revestimento cerâmico. Esta base então será seca em secador por temperatura direta e calor recuperado dos fornos, a temperatura de 120 a 150 graus. A base já seca e quente será feita a aplicação de engobe e esmaltes, que são formados por argilominerais de cor bem branco e de vidrados, proporcionando a impermeabilidade da base e a cor final do produto. A base esmaltada será feita a decoração final, que pode ser por sistema de rotocolor com apenas um desenho ou em HD, com múltiplas decorações em linha no mesmo produto. As cores finais são decorrentes da reação química por queima dos elementos químicos, tais como óxido de cobre, que nos dá a cor verde, óxido de cobalto, a cor azul, óxido de ferro, cor marrom, dentre outros. A base cerâmica já esmaltada e decorada vai para a queima, em fornos com até 190 metros de comprimento,
onde a primeira temperatura é de 400 graus até o pico máximo de 1140 a 1170 graus. No ponto máximo de queima, a peça cerâmica está em fase de sinterização total e a vitrificação total do material. O tempo de queima varia de acordo com a linha de produtos. Os formatos grandes têm 25 minutos e os formatos pequenos 35 minutos. Nos produtos de formato pequeno da linha B2A, será feito o telamento das peças através do sistema de ponto-cola e depois embalados. Após a queima, o produto passa para resfriamento, saindo do forno com aproximadamente 120 graus de temperatura. Algumas das características dos materiais cerâmicos. São geralmente isolantes elétricos, embora possam existir materiais cerâmicos semicondutores, condutores e até mesmo supercondutores. São comumente estáveis sob condições ambientais severas. Os materiais cerâmicos são geralmente duros e frágeis. Referente às estruturas cristalinas das cerâmicas, a extrema fragilidade e dureza dos cerâmicos vem da natureza das suas ligações atômicas, iônicas ou covalentes. As estruturas cristalinas, quando presentes, são extremamente complexas. Microestruturas de produtos cerâmicos. Na primeira imagem, temos o tijolo refratário, onde podem ser observados entre os grãos a presença de fase vítrea, um poro no meio da foto. Na segunda imagem, temos a alumina, que é utilizada como isolante elétrico. Os poros na microestrutura podem ser perfeitamente observados. Na terceira imagem, temos a alumina densa, com grãos finos. E na quarta imagem, temos uma peça para uso em alta temperatura e condição de alta resistência ao desgaste, em WCCO, mostrando a presença de fase líquida entre os grãos. Tipos de materiais. Os materiais cerâmicos podem ser divididos em vidros, cerâmicas avançadas, cerâmicas tradicionais, abrasivos e cimentos. Abrasivos. Abrasivos são substâncias naturais ou sintéticas empregadas para desgastar, polir ou limpar outros materiais. Alguns ocorrem na crosta terrestre, outros são os próprios minerais formadores das rochas. Exemplos: rebolos e lixas. Cimentos. O cimento é um material cerâmico que, em contato com a água, produz reação exotérmica de cristalização de produtos hidratados, ganhando assim resistência mecânica. É o principal material de construção usado como aglomerante. Vidros. Vidro é qualquer material formado por um arranjo de átomos que não obedeça interações de longo alcance. Possuem ligações cujas propriedades líquidas e químicas não permitem que os átomos se alinhem em estruturas cristalinas, quando o líquido é resfriado. Um aspecto importante na formação dos vidros é a mobilidade limitada de seus átomos na forma líquida do material, o que impede a formação de um sólido cristalino. Para aprofundar um pouco mais sobre esse material, será apresentado um vídeo sobre o cotidiano de uma fábrica de vidros.
Estrutura cristalina. Os vidros e esmaltes são sólidos cujos átomos ou moléculas não se distribuem conforme uma organização particular. As substâncias amorfas não possuem estrutura atômica definida. Materiais amorfos são comumente preparados ao resfriar materiais derretidos. Esse resfriamento reduz a capacidade de mobilidade das moléculas. Um exemplo muito utilizado é o vidro de sílica. Sua estrutura está sendo mostrada na figura. Tipos de cerâmicas. As cerâmicas podem ser divididas em avançadas e tradicionais. Os principais exemplos das cerâmicas avançadas são as cerâmicas eletrônicas, que podem ser elementos de aquecimento, isolantes, substratos e semicondutores. As cerâmicas aeroespacial, que são partes de turbina, isolamento térmico e trocadores de calor. A biocerâmica são próteses e implantes. Os refratários avançados são revestimento e concretos de alto desempenho. A nuclear são os combustíveis. E diversos tipos, como ferramentas de corte, componentes resistentes à abrasão, blindagem, vitrocerâmicos, monocristais e fibra ótica. E as cerâmicas tradicionais são os refratários, que podem ser os tijolos, moldes, cimentos e cadinhos. A cerâmica branca, que pode ser louça, isolantes, azulejos e pisos. A cerâmica vermelha são os tubos, tijolos, telhas e lajotas. E construção, concreto e gesso. Fabricação. Começa com a origem no barro, argila, onde ocorre a mistura até atingir uma forma homogênea. Depois de atingi-la, é passado pelo triturador, onde ocorre a adição de água. Após esses processos, se destaca a etapa da conformação, na qual é definido o formato do material. Na secagem, ocorre a eliminação do excesso de água. Em seguida, tem o processo de queima, onde ocorre alguns fenômenos, dentre eles eliminação do material orgânico, decomposição e formação de novas fases de acordo com o diagrama de fases, definidas como cristalina, vítrea ou porosa. Ligado ao processo de queima, há também o fenômeno da sinterização, que é a eliminação da porosidade e densificação. Na imagem, mostra o processo de junção da estrutura. No processo 1, as estruturas estão dispersas. Já na segunda imagem, as estruturas vão se juntando, formando o pescoço. E por fim, no quarto, há o processo todo concluído. Logo após a sinterização, tem-se algumas reações, que são desidratação, calcinação, oxidação e formação dos silicatos. Como eram utilizadas no passado? Quando o homem deixou de utilizar as cavernas, necessitou de objetos que deveriam ser resistentes, impermeáveis e de fácil fabricação para armazenar alimentos e água. Essas facilidades foram encontradas na argila, que misturadas à água e endurecida após a queima, foi largamente utilizada na construção de casas, vasilhames, urnas funerárias e até para escrita, como são utilizadas hoje. A indústria da cerâmica, após a Segunda Guerra Mundial, se desenvolveu com grande avidez, de modo que os preços dos objetos baixaram, tornando possível a utilização deste material por uma maior parcela da população. Novas tecnologias surgiram e matérias-primas de mais fácil obtenção fazem da cerâmica um dos objetos manufaturados mais presentes em nossas vidas. Atualmente, a cerâmica, além de sua utilização como matéria-prima, constituinte de diversos instrumentos domésticos na construção civil e como material plástico nas mãos dos artistas, é também utilizada na tecnologia de ponta, mais especificamente na fabricação de componentes de foguetes espaciais, devido à sua durabilidade. Curiosidades. Uma pesquisa importante sobre vidros e cerâmicas em microgravidade envolve o estudo e controle das pequenas trincas, que são responsáveis pelas falhas desses materiais. Espera-se que em microgravidade se possa entender e controlar seus processos de fabricação para prevenir a formação destas imperfeições. Através dessas pesquisas,
espera-se avanços na fabricação de fibra óticas utilizadas em telecomunicações, criação de cerâmicas altamente resistentes à abrasão, motores de combustão interna mais eficientes e biocerâmicas para a construção de ossos, juntas e dentes artificiais. Conclusão. Como visto no trabalho, a cerâmica foi e é uma parte muito importante na vida do homem. Antigamente, como a demanda era baixa, os materiais eram simples e hoje mantém-se a simplicidade em alguns materiais, enquanto em outros se destacam a tecnologia e sofisticação. Vale destacar também que a cerâmica pode ser usada em diversas áreas, devido à sua diversidade. Conclui-se então que a tendência é que haja cada vez mais demanda para esse tipo de material.